Ela lidera a Coca-Cola no Brasil e na região Cone Sul, que inclui Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola. Luciana, obrigado pela presença em nosso estúdio. E eu inicio a nossa conversa com uma notícia quente, uma notícia boa, vinda da sua empresa, porque a Coca-Cola anunciou há poucos dias que investirá 7 bilhões de reais no Brasil. Qual vai ser o destino desse dinheiro? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouco mais, sobre não só esse investimento, mas sobre todo esse histórico que a gente tem de 84 anos, de investindo no Brasil, que é parte do nosso DNA aqui na Coca-Cola. Esse investimento de 7 bilhões, na verdade, ele sucede um investimento do ano passado na ordem de 4 bilhões. Então, mostra realmente como é relevante o patamar de investimento que a gente está fazendo no Brasil e como a gente acredita no potencial de crescimento da empresa e das nossas marcas no país. Esse investimento é uma soma de múltiplos fatores, A gente está falando desde investimento em aumento de capacidade produtiva, novas linhas de produção, expansão fabril. A gente está falando de modernização também dessas nossas fábricas, por exemplo, para conseguir ter melhor uso e utilização, minimização de consumo de água, que eu acho que tem um impacto tanto em eficiência quanto em sustentabilidade. A gente está falando de revitalização e aumento da nossa frota, estamos falando de ações de sustentabilidade, estamos falando de ações de marketing locais. Então, realmente é um investimento que mostra, como a gente acredita no potencial que tem o país e que tem se mostrado, uma alavanca de crescimento para nós como um todo na Coca-Cola. Quer dizer, são 84 anos de presença no país. Exatamente. E você falou que é uma sequência aí de investimentos nessas últimas 8 décadas no país. Eu imagino que para uma empresa global e uma empresa que é uma das marcas aí mais famosas do planeta, sim, eu imagino que para investir no Brasil e investir bilhões, ela deve representar muito. O que o Brasil representa nos negócios globais da companhia? Bom, o Brasil hoje é o 4º maior mercado da companhia. Então, sem dúvida, é um mercado muito relevante. E é um negócio que, mais do que ser grande e relevante, acho que tem dois fatores muito interessantes. Um, que a gente ainda vê muita oportunidade de seguir crescendo e a gente foi, inclusive quando você olha os relatórios de analistas, etc., e nossos relatórios de investidores, destacado como tendo sido um dos alavancadores do crescimento da companhia, que foi uma companhia que mostrou resultados muito fortes frente a outras empresas de bem de consumo global. Então, acho que isso mostra essa trajetória. E também, aqui no Brasil, a gente é também uma referência em inovação para toda a companhia, Então, de aqui saem muitas iniciativas que também mostram o potencial que o país tem e esse potencial de também estar inovando e trazendo novas iniciativas para o negócio. A Coca-Cola está em quantos países? A gente basicamente está em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Agora, quarto lugar... Raríssimas exceções. Quarto lugar é realmente um resultado fabuloso, Mas como é que vocês enfrentam, por exemplo, o crescimento de outros países, por exemplo, a Índia? Não, acho que na prática a gente quer que todos os nossos negócios sigam crescendo. Então, sem dúvida, a Índia, inclusive, é um mercado prioritário para o nosso crescimento e tem sido um mercado que está trazendo bastante crescimento para a Coca-Cola como um todo. Mas aqui no Brasil a gente já tem um histórico mais longo com a construção das nossas marcas principais de uma forma mais consistente ao longo do tempo. Mas, sem dúvida, a gente tem muita troca, inclusive querendo levar iniciativas que deram muito certo no Brasil para o mercado indiano e também importa algumas ideias interessantes que outros mercados também que estão acelerando esse crescimento têm. Isso, então, vocês fazem com uma certa frequência. Por exemplo, vocês fazem testes aqui no Brasil ou em determinadas regiões brasileiras e exportam para outros países? Sim, sem dúvida. Muitas das nossas inovações elas nascem, às vezes, de uma demanda mais local,
né, desse mercado que eventualmente tem uma característica específica. E dando certo, a gente vai levando ideias e conceitos para outros mercados. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil, a gente recentemente tem sido um dos mercados que tem sido foco para lançamento de vários dos nossos produtos e marcas na categoria de Alcoholic Ready to Drinks. Então, Schweppes Mixed, que é, né, a gente une uma marca muito forte de tônica, que já era usada na mixologia, compondo os mixes que você já tomava num bar, mas com uma solução pronta para beber. E aqui no Brasil, a gente foi um dos mercados que tem desenvolvido muitas dessas categorias, desses mixers, aprendendo de outros países do que funciona lá e exportando para os outros países o que funciona aqui.